Queridos irmãos, queridas irmãs, já faz um bom tempo que estamos percorrendo o caminho pascal, celebrando a Páscoa do Senhor. E agora vamos preparar a liturgia para a celebração da Ascensão de Jesus. Um momento muito alto, forte na nossa vida cristã. De alguma forma, Cristo, ao entrar na intimidade com o Pai, no reino dos céus, ele nos introduz na eternidade. Muitas pessoas gostam de dizer que nós temos um destino. A igreja fala mais do que destino, ela fala numa vocação à bem-aventurança, à participação na vida celeste, e por isso também falamos de uma opção fundamental. Então aqui estou mais uma vez, amados irmãos, amadas irmãs, ajudando a aproximar da liturgia da Ascensão do Senhor para que possamos no domingo nos aproximar da igreja que celebra o mistério pascal de Cristo e viver com fé e devoção. Certamente quem vai à missa vai ouvir alguma mensagem ligada à Ascensão do Senhor, e é importante. Não serão as mesmas mensagens proclamadas nas várias igrejas, ou seja, da mesma forma, mas o Evangelho, a palavra de Deus, é a mesma. Então nós vamos celebrar a Ascensão de Jesus e vale destacar que nesta celebração a igreja já celebra a semana e entra na semana de oração pela unidade dos cristãos. São muitos seguidores de Jesus. Cristãos significa os seguidores de Cristo. Ele rezou pela unidade e a igreja então, e nós como igreja, vamos viver esse momento de oração pela unidade dos cristãos. E neste dia também da Ascensão do Senhor, a igreja celebra o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Papa sempre escreve uma mensagem para este dia e a mensagem deste ano é um convite para escutar com o ouvido do coração. Escutai com o ouvido do coração. Esta mensagem do Papa, quem tiver oportunidade pode buscá-la na internet, meditar um pouco, porque muitas vezes falta isto, essa abertura do coração para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o clamor dos irmãos e irmãs. E neste dia das comunicações sociais, nós podemos fazer o nosso agradecimento por tantas pessoas que têm se empenhado numa boa comunicação para o bem e para a paz. E nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, as PASCONs, pastorais da comunicação, têm feito um bem imenso, ajudando na evangelização, na formação de cristãos, na divulgação dos fatos acontecidos na igreja, enfim, mostrando o rosto vivo de uma igreja que peregrina na direção do Pai. O salmo desta liturgia vai dizer: por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Então, a Ascensão do Senhor, nós celebramos a volta de Jesus para o Pai. Ele que aqui viveu, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, Jesus que pregou o Evangelho, ajudou tantas pessoas, fez milagres, motivou a conversão. Jesus que nos deixou a Eucaristia, os milagres da Eucaristia, nos deixou os sacramentos. Então Jesus que morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos, mostrou-se como ressuscitado, confirmou a fé deles, despertou ainda mais a fé, e agora Jesus volta para o Pai e aí ele
chama a todos a ficarem preparados para se revestirem do poder de Deus, revestir com a força que vem do alto. Com a ascensão de Jesus, nós encontramos o sentido mais profundo da ressurreição. Mais profundo da ressurreição. Aquele e tudo que Jesus olhou, amou, tocou, que de alguma forma teve contato com Jesus, Jesus leva para a eternidade. A humanidade leva para junto do Pai a humanidade que ele salvou. Jesus foi gerado humano no ventre de Maria, Verbo de Deus com a natureza divina, gerado humanamente falando, no seio de Maria. E agora a humanidade com Cristo que sobe aos céus, esta humanidade vai, por isso nós podemos dizer que de alguma forma já começamos a participar da vida divina, do mistério de Cristo. Ou vamos assim numa linguagem bem mais fácil de compreender, de alguma forma nós que caminhamos para o céu já estamos com um pé no céu. Muito bem, amados irmãos e irmãs, Jesus então entra na morada definitiva, na morada invisível de Deus, que é os céus. Céus não no sentido apenas do que nós vemos acima da terra, mas no sentido de ser uma morada invisível. Este céu que nós olhamos, que tem as luzes, tem o sol, tem as estrelas, tem a lua, ele é um sinal do céu maior, que é a morada invisível de Deus. E no domingo passado nós ouvimos Jesus dizer que se alguém guarda a minha palavra, guarda a palavra, ele virá, o Pai, e habitará no coração das pessoas. Portanto, o céu não se trata de ficar pensando num lugar, mas numa habitação divina, onde Cristo agora vive a unidade perfeita com o Pai. Nos diz a palavra de Deus, está sentado à direita de Deus Pai. Assim, nós, com a nossa vocação à bem-aventurança, que temos uma opção fundamental nesta vida, nós caminhamos para o céu. Quem é Jesus? Jesus, então, na ascensão, que nós vemos o texto do Evangelho e também da primeira leitura, faz aí a menção à ascensão de Jesus. Então, Jesus diz o Evangelho que ele anunciou aos apóstolos com palavras dos profetas, porque parecia os apóstolos um tanto ainda desanimados, eles não tinham toda a compreensão. Então Jesus exortou com palavras dos profetas, dizendo: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Depois de 3 dias, então, Cristo ressuscita. E aqui ele faz os apóstolos recordarem com certeza do profeta Jonas, que esteve 3 dias no ventre da baleia e depois ele foi lançado fora do peixe, fora da baleia. E Cristo então esteve morto, colocado no ventre da terra, e ele ressuscitou. E Cristo é o novo Jonas. E o que fez Jonas? Jonas pregou a conversão. Jonas pregou o arrependimento. As pessoas tomaram consciência e se converteram. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui entra a necessidade
de um anúncio que ilumine o coração, que ilumine as vidas e provoque o arrependimento das coisas erradas, do caminho mau. Se a evangelização não levar ao arrependimento, ela não vai tocar realmente a mente humana, o coração humano. Conversão que significa uma mudança da mentalidade. Mudar o rumo da vida, mudar a mentalidade. Então nós queremos também caminhar com Cristo, viver em Cristo, e aí fazer esta adesão a Cristo, recolhendo sua palavra, para que muda o coração, que ajuda na transformação. A grande missão da igreja, né, de pregar, anunciar, para provocar o arrependimento, a descoberta de Deus, a mudança da vida, a transformação dos comportamentos, a adesão a uma ética humana, cristã. Assim fez Jesus. E aí Jesus diz uma palavra muito grande, profunda para os seus discípulos, dizendo da missão deles: vós sereis testemunhas de tudo isso, eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu, por isso permanecei na cidade até que sejais revestidos com a força do alto. Jesus fala que os discípulos vão ser testemunha desta realidade da ressurreição. Como? Doando a vida. Testemunha que lembra muito o martírio. Quanta gente, por causa de Jesus, por causa da fé, foi martirizada, derramou seu sangue por causa de Cristo, dando testemunho de Jesus. É o que cada batizado é chamado a fazer, a testemunhar Cristo, dar testemunho. E Jesus fala então que eles serão revestidos com a força que vem do alto. Depois a gente vai entender um pouco mais isto, pensando nesta força que vem do alto, onde nós encontramos essa força que vem do alto. Claro, vamos celebrar no outro domingo Pentecostes, né? Mas há uma dinâmica própria da vivência da igreja que começa aí a partir de Pentecostes. Com a ascensão de Jesus, termina o tempo da sua pregação física, da sua presença no mundo, e começa aí o tempo da igreja. Por isso, após a ascensão, a igreja começa a se preparar para celebrar a vinda do Espírito Santo, revestidos com a força que vem do alto. Neste momento em que Cristo diz isto, ele vai para fora, ele abençoa os apóstolos. E este gesto de abençoar recorda a ação sacerdotal. Recordamos que Araão, o irmão de Moisés, que celebrou o sacrifício, ele desceu do altar, estendeu as mãos e abençoou as pessoas. Cristo, ao abençoar, estender a mão, abençoar os seus apóstolos, ele está exercendo a sua função sacerdotal de sumo sacerdote. O sumo sacerdote fazia isto, entrava em comunhão profunda com Deus e ali ele abençoava as pessoas. O Evangelho de Lucas, que nós estamos lendo neste ano C e que hoje é proclamado, neste domingo é proclamado, é um evangelho que recorda a vida sacerdotal de Cristo. Aí, então, logo no começo do Evangelho de Lucas, nós temos a presença de Zacarias, que era sacerdote, o pai de João Batista. Ele era sacerdote e ali no templo ele fez a oração, mas ele ficou mudo. Ele não falava. Agora Cristo, que entra no santuário celeste de Deus, ele fala, ele abençoa, termina o Evangelho também com esta presença sacerdotal de Jesus, que abençoa os seus discípulos. E aí, tendo feito esta bênção, Jesus afasta-se deles, ele vai para junto de Deus, ergueu as mãos
e abençoou. E enquanto abençoava, afastou-se deles para o céu e eles o adoraram. Os Atos dos Apóstolos, que também fala sobre a ascensão de Jesus, ele mostra também que Jesus foi levado para o céu depois de ter dado instruções pelo Espírito aos apóstolos. Ele se mostrou vivo através das manifestações dele ressuscitado, né? E assim depois ele volta para o Pai. Queridos irmãos, queridas irmãs, a ascensão de Jesus, podemos perguntar, existe alguma ligação da ascensão de Jesus com a Eucaristia? Já pensou nisto? Ligação da ascensão de Jesus com a Eucaristia? Nós temos uma tendência muito grande em parar na última ceia. A Eucaristia, ela tem um sentido amplo. Ela se completa na cruz, quando Cristo diz tudo está consumado, ele toma o cálice da consumação, entrega seu Espírito ao Pai, mas a Eucaristia é também presença de Cristo ressuscitado. E agora, na ascensão dos céus, Jesus é este sumo sacerdote, como diz a carta aos Hebreus, é o sumo sacerdote que entra no santuário celeste, não um santuário construído por mãos humanas, mas um santuário divino celeste, e ali ele preside a liturgia celeste. Então aquela Eucaristia instituída por Cristo lá na Quinta-feira Santa, continuada na Sexta-feira Santa, às vezes costuma-se dizer que na Sexta-feira Santa não celebra a missa porque o Cristo, o Filho de Deus, está morto, mas na verdade é porque a Eucaristia está sendo celebrada. Jesus instituiu, mas continuou a ceia pascal. Tinha o quarto cálice. Jesus instituiu a Eucaristia no terceiro cálice, chamado Cálice da Bênção, mas ele prolongou. Então foi para o Getsêmani, para o Monte das Oliveiras, foi condenado, crucificado, morto, ressuscitado. E a Eucaristia traz todas essas dimensões e na Ascensão nós encontramos o sentido pleno, sublime da Eucaristia. Agora, Cristo, sacerdote, o novo sumo sacerdote, entra na divindade, na intimidade do Pai, e ali ele preside a celebração de uma liturgia celeste. Quando o sacerdote celebra a Eucaristia, ele vive esse momento em que Cristo e a comunidade vive com ele, esse momento em que Cristo, ao entrar no céu, ele entra com seu histórico de sofrimento, que começou lá na Quinta-feira Santa, na última ceia, que foi ao Calvário. Ele entra com a sua história de ressuscitado, manifestando aos apóstolos. Ele entra, então, agora no paraíso. Ele entra na eternidade de Deus. E aí o sacerdote, ao presidir a Eucaristia, cumprindo o mandato do Senhor, fazer isto em memória de mim, ele e a comunidade, na força do Espírito, se reveste da graça. Por isso a Igreja, após a ascensão de Cristo, se prepara para iniciar a sua missão. Se reveste com a força da graça do Senhor para cumprir a sua missão. Termina o tempo de Cristo, a sua ação física no mundo, e começa o tempo da Igreja. E o Espírito Santo dado sobre os apóstolos, que os capacita, os fortalece, recorda a palavra de Deus para que eles anunciem, é também o Espírito que o sacerdote, ao celebrar a Eucaristia, ele impõe as mãos sobre as oferendas
no gesto chamado epiclese, e ele impõe as mãos invocando o Espírito Santo de Deus. Em alguns lugares, quando o padre faz essa imposição das mãos, toca o sino, e também no momento da consagração. Que sentido tem este sino? Não é simplesmente uma recordação para que se ajoelhe, mas é uma lembrança, agora o Espírito Santo está presente. Por isso nos prostramos, adoramos o Cristo presente. E aí o pedido do Espírito Santo, ele perpassa a matéria do pão e do vinho, transformando-os no corpo e sangue do Senhor. Então o sacerdote na missa, ele não sacrifica Cristo, né? Mas ele participa daquele único sacrifício de Cristo, Cristo que entrou no céu com seu histórico de sacrifício, de sofrimento, de ressurreição, e está ao lado do Pai. Então o sacerdote participa deste sacrifício de Cristo juntamente com toda a comunidade, e podemos ter toda a certeza que a Eucaristia nos transmite a vida divina, ela nos capacita para a missão. Então vamos celebrar a ascensão de Jesus. Os apóstolos, em princípio, ficavam entristecidos com a partida de Jesus, mas depois foram compreendendo. Com certeza nós temos muito também que compreender. Vale perguntar, com que sentido iremos celebrar a ascensão do Senhor? Estamos dispostos a, com Cristo, a entrar no santuário celeste? Participar da sua vida? Precisamos e estamos buscando a força que vem do alto, nos revestir com a força que vem do alto para cumprir a nossa missão de batizados, de pais, mães, de filhos, de sacerdotes. Como estamos nos revestindo? Do que estamos nos revestindo? E a Eucaristia, então, é a oportunidade de celebrar este grande mistério. Aquela Eucaristia instituída lá na Quinta-feira Santa, e que a Igreja vem celebrando e tem sido força para tanta gente, que não deixa fechar os olhos para os irmãos, que leva a viver a comunhão com Deus e a comunhão com as pessoas. Querido irmão, querida irmã, aproveite para meditar os textos da Sagrada Liturgia, se preparando então para celebrar a ascensão do Senhor, e desejo que todos e todas possam ter uma feliz, abençoada, santificada celebração da ascensão do Senhor. O Senhor subiu ao toque da trombeta. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Vamos nos alegrar com a subida de Jesus ao Pai. Bom domingo, meu irmão, bom domingo, minha irmã. Seja um domingo realmente pleno de Deus na vida de cada um.